Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade de estudo e vamos nos harmonizando, né? Para que a gente possa dar início aos trabalhos da noite de hoje. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Irmão, dai-nos a compreensão necessária para apreendermos os conhecimentos que serão ministrados na noite de hoje. E que os bons espíritos superiores possam vir intuir a nossa irmã que fará uso da palavra. Que assim seja, em nome de Deus Todo-Poderoso, assim seja. Com vocês, Sueli, que irá falar sobre o tempo. Boa noite para todos. O tempo, né, que já é extremamente conhecido de nós todos, porque vivemos nele, né? Vivemos nesse tempo terra. E às vezes é difícil quando a gente fala sobre essa questão de quando o espírito sai daqui, né, da terra, ele não tem noção de tempo. Porque ele não vive mais no tempo, ele passa a viver na eternidade. Que o tempo é do nosso planeta, né? O tempo em que nós vivemos, onde nós estamos mergulhados aqui durante a nossa encarnação, esse tempo é do nosso planeta. Esses anos são contados aí, o passeio da Terra, né? Em volta do Sol e em volta do seu próprio eixo. Então, isso conta o tempo em que nós estamos vivendo, porque estamos encarnados aqui no planeta Terra. Então, temos um ciclo aí de vida que não está, né, a deterioração da matéria, das coisas, não estão ligadas ao tempo em si, e sim às circunstâncias, né? Nós temos um ciclo de vida. Temos uma organização física que tem um tempo para ela, né? Nós não conseguimos, depois de uma certa idade cronológica, viver muito bem, né? Porque começam a aparecer os problemas, as doenças, é normal, porque assim que a gente para de crescer, né, a gente começa a envelhecer, e faz parte, né, desse ciclo da vida. Então, muitas coisas que a gente atribui ao tempo, ele não é responsável por isso, né? Mas como a gente está aí no primeiro mês do ano, e a gente faz assim, há todo um misticismo, alguma coisa em torno dessa data, né? Dessa mudança de calendário, tantas esperanças, tantos desejos, né? A gente ouve muito, que bom que esse ano está indo embora, que o outro seja melhor. E nós estamos sempre vivendo nessa esperança, como se a mudança de um calendário, né, fosse melhorar as coisas para nós, fosse tornar as coisas diferentes, né? Mas, já que nós estamos inseridos nesse contexto temporal que é a Terra, e ao sairmos daqui a gente não conta mais isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, meu irmão, minha mãe tem aí 30, 40 anos já que morreu. Será que já pode voltar para reencarnar? Olha, 30, 40 anos na eternidade não é nada. Segundo os espíritos, 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade, na espiritualidade. 100 anos na Terra. Então, alguém que desencarnou aí há 30, 40 anos... pode nem saber ainda que partiu. Pode não saber nem que desencarnou. Ele não vive nesse tempo que nós contamos, né? Agora, para reencarnar, basta que ele já tenha se desprendido ali da sua organização física, não é? Porque a morte do corpo não significa que o espírito esteja liberto, né? Esteja totalmente separado do corpo. Demora um tempo, ele fica um pouco perturbado, ele fica ligado às suas coisas. Então, basta que esse espírito tenha entrado na dimensão espiritual, né? E tenha um mínimo de compreensão de que ele está desencarnado, a menos que ele seja muito inferiorizado, aí não conta isso, né? Ele pode reencarnar,
não tem um tempo determinado para isso. Se houver necessidade, ele pode reencarnar com 2, 3 anos de desencarnado, até menos, contanto que dependa da situação kármica dessa alma, da sua compreensão, da necessidade. Então, por aí a gente vê que o tempo na eternidade não conta. Esse tempo a gente conta na Terra, né? O tempo de outros planetas é diferente. Júpiter, que é um planeta muito grandão e muito mais afastado do Sol, ele leva muito mais tempo para fazer o seu passeio do que a Terra. A Terra leva 365 dias e 6 horas. O Júpiter leva mais de 400 anos, né, contado no tempo da Terra. Se a gente fosse contar o tempo da Terra, né, 1 ano, 2 anos, 400 ele levaria, né, leva, no caso, para fazer esse passeio todo contando no tempo da Terra e não no tempo dele, né? O tempo dele é outro. Mas se a gente fosse fazer um parâmetro com o tempo da Terra, seria mais ou menos isso, né? 1 ano lá não é nada, né? São 400 e poucos anos aí para ele fazer esse passeio. Então a gente vê que o tempo é totalmente, como disse Einstein, relativo, né? Por isso que ele desenvolveu toda a sua teoria da relatividade. A relatividade do tempo. O tempo não é igual para todos nós, né? Ele vai depender da situação, do nosso ponto de vista, uma série de coisas que a gente vai observar aí. Então, vamos analisando essa questão do tempo. A nossa vida na Terra é governada pelo tempo. Vivemos nele e em função dele. Além disso, morremos nele. O tempo é uma medida útil, mas somos nós que atribuímos a ele o seu valor. Aqui começa essa questão da relatividade, né? Um tempo aqui na Terra, de 30, 40 anos, pode ter muito mais valor do que um outro tempo de outra pessoa de 80 anos. Às vezes uma criança com 10, 12 anos desencarna e deixa muito mais lições aí no mundo, porque deu muito mais valor ao tempo que viveu aqui do que aquele que está vivendo há quase 100 anos. Então há toda uma questão envolvida. Ele passa, ele existe, ele está aí para todos, mas cada um vai vivenciá-lo de sua maneira, do seu ponto de vista. O dicionário o define como a sucessão dos anos, dos dias, das horas e etc. Porque é sucessão de tudo, né? O tempo tem tudo isso aí envolvido, né? Que envolve para o ser humano a noção de passado, de presente e futuro. O nascimento parece ser o início e a morte o fim, mas não são. São apenas pontos nessa sucessão, né? Porque todo fim é início de alguma coisa. Porque isso está provado pela física, né? Lavoisier deixou aí esse grande ensinamento para nós. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não há um fim. O fim é sempre início de algo, né? Início de alguma coisa. E o passado, o presente e o futuro, eles estão ali muito próximos, né? Tenho aqui esse copo aqui, que está no presente aqui, cheio d'água, inteirinho. Eu, com a minha estabanação, como eu já fiz outras vezes aqui, né, que já virei copo, tornei a água, se ele for para o chão, ele quebra. Aí é um passado para ele. Ele já não vai mais existir como copo, né? Ele vai ser um monte de caco de vidro quebrado aí, né? Não vai ser destruído, porque nada se destrói, né? Tudo se transforma, mas será um passado para ele. Então, o nosso dia, né, nós passamos aí o nosso dia vivenciando presente, passado e futuro. Porque o tempo é algo que nós não podemos ter de volta, o tempo que passou. Então, essas coisinhas vão entrando no campo da filosofia para nos auxiliar aí a aproveitar melhor isso que é valioso. Por isso que, às vezes, quando alguém fala assim, poxa, eu não tenho nada para fazer por ninguém, eu não tenho dinheiro para oferecer, eu não tenho conhecimento, não tenho nada. O que eu posso fazer, né? Pois é, dê um pouco do seu tempo para alguma coisa. Nem que seja para ficar sentadinho, conversando, jogando conversinha fora.
É importante esse tempo que a gente está dando. E olha que doar tempo é o que nós podemos fazer de mais importante, porque é nosso e não volta. Esse a gente não recupera. Às vezes a gente pega, fulano está precisando de alguma coisa, eu vou comprar. E você pega um valor, né, do seu dinheiro, vai lá e compra, você recupera aquele valor ali. Né? Você recupera, às vezes recupera até mais, só que o tempo não é assim. O tempo que nós gastamos e perdemos, ele não tem como ser recuperado. Então, ele é o que nós temos de mais valioso. Apesar de não ser nosso, mas nós vivemos nele, estamos nele e morremos nele, né? Albert Einstein, segundo ele, o tempo não é constante, ele tem relação com o observador. A velocidade do tempo é variável e depende do fato de estarmos imóveis ou em movimento. Ele passa de uma maneira diferente se viajarmos em uma nave espacial, de avião ou de carro. Então, por isso que ele é relativo. Claro que essa teoria da relatividade é muito complicada, eu não entendo nada, não sei nada dela. Mas é fácil para a gente entender essa relatividade do tempo. Que ele não é igual para todas as pessoas, inclusive o aproveitamento dele. Né? Nós estamos aqui, nesse nosso momento de aprendizado da doutrina espírita. São 60 minutos que dura a nossa reunião. Esses 60 minutos vão ser, no valor extrínseco, vai ser igualzinho para todo mundo. O relógio de todo mundo vai contar ao mesmo tempo. Mas o valor intrínseco que nós vamos dar a esses 60 minutos, esse vai depender de cada um. Ou esses 60 minutos podem render muito no nosso aprendizado, ou podem não render nada e serem extremamente cansativos para algumas pessoas. Né? Ele não passa. É aquele cansaço que a gente fala, hoje o tempo não passa, hoje a hora não passa. O tempo está passando normalmente. Ele está passando, só que nós é que não estamos aproveitando, ou o que estamos fazendo não agrada, aí ele vira um cansaço. Né? Parece que as horas não passam. Mas a hora, o valor extrínseco é igual para todas as pessoas. Ele passa igualzinho para todo mundo. Mas o valor que nós damos é outro. Então, quanto mais rápido a gente estiver, mais lentamente ele passa. Né? Quanto mais uma pessoa que vai fazer uma viagem de avião, de carro, né, ou a pé, quanto mais devagar ela tiver, mais quanto mais rápido ela tiver, mais lentamente esse tempo vai passar. Então, digamos assim, 2 irmãos gêmeos, né, estão se despedindo porque um vai viajar, o outro vai ficar. Todos 2 têm a mesma idade, 30 anos, digamos assim. Um vai viajar numa nave, a velocidade aí perto da luz, perto da velocidade da luz. O outro vai ficar aqui na Terra. Se ele demorar 10 anos para voltar, quando ele voltar, ele vai estar praticamente do jeito que ele foi. Ainda novinho. E o outro já terá envelhecido 10 anos. Então ele vai parecer muito mais jovem do que o irmão dele que ficou aqui. Eu tenho uma conta que eu até separei, mas eu não lembrei até de colocar. É coisa de 100 anos. Né? Uma viagem no tempo, uma viagem numa espaçonave aí, a uma velocidade da luz, a durabilidade dela, a pessoa que retornasse à Terra, ela estaria quase 100 anos mais nova do que aqueles que aqui estavam. Então, é uma contagem muito doida mesmo. Mas isso aí não vem ao caso para a gente. O que vem ao caso é a gente entender essa relatividade do tempo, para a gente assim, aproveitar o máximo dele. Porque ele passa para todo mundo igual, mas ele é relativo porque o valor que a gente dá e a situação em que a gente se encontra, isso vai fazer toda a diferença nessa vida que nós passamos aí, submetidas a esse tempo onde nós estamos mergulhados, né? O tempo também depende da percepção.
Duas pessoas experimentando a mesma experiência podem perceber o tempo de forma totalmente diferente. A gente comentou isso já, né? A que gostou dirá que passou rápido demais, e a que não gostou dirá que durou uma eternidade. Então, embora essas pessoas vivenciaram o mesmo espaço de tempo real, a gente vê que o valor intrínseco que cada um deu foi totalmente diferente, né? Para um foi mais cansativo, para outro não. De uma maneira tangível, o tempo das pessoas não é igual. Cada um experimenta a vida de um modo diferente, porque o valor do tempo depende da percepção individual. Isso aqui que vale a pena a gente considerar. Olha só, com o tempo, tudo muda. Tudo muda. Nada fica estagnado. Ele não para, né? Mudamos por dentro e mudamos por fora. A nossa aparência e o nosso eu interior se modificam. Isso aqui faz uma diferença enorme no nosso bem viver, se a gente não aceitar bem isso aí. Vai mudar, não tem jeito. Quando a gente fala assim, uma mudança de calendário não vai poder fazer grande coisa. Não vai, mas ela vai nos obrigar a mudar em grandes coisas. E não é só a mudança de calendário, é todo o tempo que a gente está vivendo. Não precisa esperar a Terra passar, dar a sua volta completinha, não. Durante todo o dia, durante os nossos dias, os meses que nós vivemos, mudanças vão acontecendo. Digamos, mortes, entre aspas, vão acontecendo. Não mortes no sentido denotativo, não, mas no sentido conotativo. Uma pessoa que está acostumada a fazer alguma coisa, de repente, digamos assim, uma pessoa está empregada, ela tem um emprego, ela, de repente, conversando outro dia, eu e Magui, isso a gente ainda abriu, né, a nossa mente para essa situação. A pessoa está acostumada todo dia a ir para o trabalho dela. Ela todo dia tem aquela rotina, ela acorda, né? Se prepara, se arruma e vai. Em determinado momento, antes dessa pessoa sair, alguém liga, fulano, você não precisa ir não. Sabe por quê? Você foi demitido. Não precisa ir mais para o seu trabalho hoje. Olha só. Olha uma mudança estabelecida aí na vida dessa pessoa. Não deixa de ser uma morte. É uma morte. Porque é uma mudança tão radical na vida, a pessoa, ela fica sem chão. Ela fica sem saber o que fazer. Mas como assim? Não, você não tem mais o seu emprego, não, você foi demitido. A pessoa passa aquele momento ali, aquele estado, numa situação complicada. Mais ou menos a morte súbita é assim. A pessoa está vivendo, marcou um jantar com alguém, um encontro com amigos, tomar um cafezinho. De repente, morre. E aí? Olha que coisa, né? Então, a gente vai passando, se a gente for analisar durante toda a nossa vida, nós temos várias mortes, né? Entre aspas, no sentido aí conotativo, né? E isso nos obriga a mudanças, que dirá o tempo mudando. Porque quando a gente fala assim, é uma mudança de calendário, mas é um ano a mais que a pessoa, ou digamos, a menos que a pessoa tem que viver, né? A mais para aqueles que vão viver e também para aqueles que, né, nós que já estamos aí na Terra vivendo, nós temos aí um ano a menos de vida, né? Mas é a mudança. Porque são 365 dias e 6 horas, né? Tanto que de 4 anos tem o bissexto, que é um ano a mais no mês de fevereiro, por conta dessas 6 horas que vão se acumulando nessas 4 voltas da Terra aí em torno do Sol, né? 6 vezes 4, 24, faz aí um dia a mais. Então, olha só. Quantas coisas mudam em um ano? Mudam em 2, 3 dias, 4 dias, mudam instantaneamente, às vezes, com um acontecimento na vida da pessoa,
Então, queiramos ou não, a gente precisa acompanhar essas mudanças. E a gente sofre porque a gente não acompanha. Fica numa esperança que as coisas vão sempre mudar para melhor. Nem sempre as coisas vão mudar para melhor. Às vezes não. Às vezes elas vão mudar para pior e bem pior. E a gente tem que se adaptar a isso. Porque nós estamos inseridos no tempo. Não tem jeito. Apesar de a mudança ser nossa constante companheira, não a consideramos nossa amiga. Ninguém quer ficar velho. Ninguém quer mudar para pior, né? Então, determinadas mudanças não nos agradam. Mas elas vão acontecer na nossa vida, todas as mudanças. As mudanças físicas vão acontecer. Sempre, né? Quando a gente está, a partir do momento que a gente parou de crescer, nós começamos a envelhecer. Então, aí já começa aquele processo degenerativo, né, que vai ao longo do tempo que a gente tem para viver acontecendo. Então, queiramos ou não, nós estamos dentro desse processo. Ela nos assusta porque nos sentimos incapazes de controlá-la. Ninguém controla isso. Ninguém controla esse processo. Ninguém controla o ciclo da vida. Por isso que a gente tem que encarar isso diferente, né? Passar por uma mudança é dizer adeus a uma situação antiga e familiar e enfrentar uma situação nova e desconhecida. Isso dói, dá medo, assusta, né? Às vezes, não é o velho nem o novo que nos assusta, mas o intervalo entre eles. Né? Aquele intervalo que é o problema. Por quê? Pode ser que as mudanças sejam para melhor, mas podem não ser. Então, o intervalo entre isso assusta, porque a gente não tem uma definição ainda, não é? Tem até uma frase que diz, na vida, quando uma porta se fecha, outra se abre. Aí vem, mas os corredores são uma droga. Isso é a frase de uma escritora. Eu até não estou me lembrando o nome dela. Ela tem o nome de um comediante também, não sei se é Rony Kay, eu acho que é. Ela não é muito conhecida, mas ela lutou contra um câncer 2 vezes, um câncer de mama 2 vezes. Então, ela fala isso, que toda vez que uma porta se fechava, a outra se abria, mas que os corredores eram uma droga. E realmente, vai sempre acontecer isso. Toda vez que uma fechar, a outra vai abrir. A gente só não sabe quando. Tem que chegar lá. Quando a gente não sabe. Mas a realidade é essa e não tem como fugir muito, não, né? É assim que funciona a mudança. Ela geralmente começa com uma porta que se fecha, um final, uma conclusão, uma perda, uma morte. Pode reparar. São essas coisas que nos tiram da zona de conforto. Senão a gente fica ali toda a vida, né? A gente não movimenta. A seguir, ingressamos em um período desagradável, sofrendo por causa do que acabou e vivendo na incerteza do que virá a seguir. Então, olha só como que é complicado. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Por isso que a gente fica assustado e não quer sair da zona de conforto. Embora alguém chegue e fale assim, fulano, mas é melhor você... Não, esse aqui eu já conheço, tá bom aqui. Mas as mudanças precisam acontecer. Né? A gente precisa, é por isso que muitas vezes elas só acontecem na crise. Porque crise quer dizer isso, mudança. Né? Então, aí nos obriga, não tem jeito, né? Esse período de incerteza é difícil. Mas quando achamos que não aguentamos mais, surge algo novo. Por quê? Porque nós nunca estamos abandonados nesse mundo, né? Nós temos o nosso anjo da guarda, os nossos amigos. Deus está no controle de tudo. Então, tem um interesse que a gente vença. Ele nos criou para a liberdade plena e para a felicidade. Então, com certeza, sempre vai ter uma coisa boa para acontecer para a gente. Então, surge uma reintegração, um novo avanço, um recomeço, uma porta que se abre. Se lutarmos contra a mudança, lutaremos a vida inteira. Não vale a pena. É preciso encontrar uma maneira de acolher essa mudança, ou pelo menos aceitá-la. Então, o maior dos nossos sofrimentos é não aceitar essas mudanças. Precisamos nos adaptar e viver diferente.
A gente não pode achar que nós podemos, uma pessoa que está com 60 anos, viver como se ela tivesse 20 ou 30. Não pode, não vai poder fazer tudo que fazia com 20 e 30. Porque ela está mais envelhecida, organicamente falando. Ela pode estar com uma cabeça ótima, mais jovem até nessa parte, porque está mais experiente, mas ela tem uma organização física que tem um ciclo de vida. E que tem que aceitar as mudanças. Né? A gente vai vendo, aí as perdas vão acontecendo. Aí o sofrimento vai chegando. Ah, porque eu não posso mais fazer isso, porque eu não posso mais fazer aquilo. Não pode, ponto final, não faz. Não pode, não faz. Tem outras coisas que vai poder fazer. Então é porque nós somos muito teimosos, a gente insiste em segurar aquilo que nos agrada e não vai poder, porque tudo é fluido, tudo flui na natureza. Nada permanece. Né? Nós vemos aí a noite que sucede o dia, simultaneamente chega novamente a noite, e é assim, a gente vai perdendo, mas vai ganhando. Então, obedecer e aceitar as mudanças que acontecem com o passar do tempo é fundamental para a nossa felicidade. A nossa idade é o nosso tempo, é a memória que possuímos, não é o que somos hoje. É a soma das experiências passadas. Isso aqui achei muito interessante. Nós não podemos nos definir pelo que nós somos hoje ou pelo que nós fomos ontem. É um somatório, é um conjunto. Né? É a nossa memória, o nosso tempo é a nossa memória. É muito importante que a gente considere essas transformações que são necessárias aí para a nossa vida. Por mais que nos pese, as mudanças nos amadurecem e nos ensinam a administrar melhor a vida. Envelhecer harmoniosamente é experimentar plenamente cada dia e cada momento. Quando vivemos plenamente a nossa vida, não temos vontade de voltar atrás. Ora, quem hoje está com uma vida, né, com uma idade mais avançada, já foi jovem, né, já teve aí num estágio bem tranquilo, às vezes de saúde, de tudo, mas também tinha preocupações que aquela pessoa que já venceu aquela parte, ela não quer voltar para ter aquilo tudo, né? Um exemplo fácil, a gente tem os nossos filhos, são pequenos, né? Nascem ali bebês dependentes da gente, aquela coisa toda. Aí a gente tem que alimentar, e dar instrução, e cuidar. E sempre naquela insegurança, aparece uma febrezinha, uma doencinha, a gente fica doido, fica procurando logo, correndo para 2, 3 médicos. É uma insegurança o que vai ser. E fora isso, a insegurança de como vai ser quando crescer, vai dar certo, vai ser uma pessoa de bem. Vai, né? Então isso tudo vai fazendo parte da nossa vida. Aí o tempo vai passando e a gente vai seguindo com ele, vai fazendo, vai acontecendo. Aí chega o tempo que eles já cresceram, né, já se formaram, construíram família, têm os seus filhos, e a gente começa a ficar nostálgico, né? Aí tem aquela síndrome do ninho vazio, aquela nostalgia. Mas será que a gente vai querer voltar àquela época de insegurança, de incerteza? Ou está muito melhor agora, apesar dos problemas, ver aquilo tudo ali bonito e realizado, pronto, como a gente pensou? Melhor estar mais velho e estar descansado. Ninguém então ia querer voltar para ter todos os problemas, todas as preocupações. Então, mas eu quando tinha essa idade, teve, passou, agora você tem outra. E não é por isso que não vai poder viver bem. Não é por isso que não vai poder aproveitar e ter as atividades mais adequadas. Obedecendo às mudanças, mas meus filhos estavam em casa, estavam, graças a Deus não estão fazendo a vida deles. Né? Então vai viver daquele passado, vai viver das coisas que fazia, que acontecia. O tempo passou, os anos passaram, anos novos vieram. Né? E foram acontecendo de acordo com o que tinha que acontecer mesmo.
né? Então, isso tudo vai fazendo a pessoa que compreende isso ficar mais leve e passando pelos seus ciclos com mais leveza e não com o peso, né, de um passado que ela carrega e que muitas vezes lamenta não ter feito isso, não ter feito aquilo. Não adianta isso, já passou. Então vamos realizar hoje aquilo que estiver ao nosso alcance fazer. Geralmente nos vemos como éramos ou como deveríamos ser, em vez de como realmente somos. Então é importante isso aqui, encarar quem nós somos hoje, com a nossa experiência, né? E começar a fazer reflexão para pegar as vivências que já passaram, isso não importa a idade, né? 15, 20, 30, 40 e todo o tempo que a gente viveu, e tirar o melhor dessas experiências, para a gente poder acertar mais. Né? Não é viver pensando lá atrás, mas também não é abandonar tudo, né? A gente precisa ver quem nós somos hoje, como eu sou hoje, o que eu hoje posso. Né? E vai ficando, então, a vida vai ficando mais leve para cada um de nós em todos os ciclos de vida. Saber que quem fomos ontem não nos define completamente hoje, nos dá uma liberdade magnífica, porque não precisamos ficar acorrentados ao passado, ao que podíamos ter feito. Tudo bem, não fizemos, que adianta ficar acorrentado naquela ideia? O tempo não vai voltar para a gente realizar nada. A gente vai saber o que pode realizar hoje, com o que nós somos hoje. Há sempre um tempo para renovação e refazer. Mas não aquele que passou. O que passou não retorna. Esse não volta. Então não adianta ficar atrelado a isso, ao que eu podia ter feito, né? E não fiz. Muitos continuam a carregar o peso emocional do passado. Mas as coisas não precisam ser assim. Aliás, elas não devem e não têm que ser assim, né? Podemos nos transformar e recomeçar. Podemos nos renovar a cada dia e conseguirmos nos concentrar no presente, se formos capazes de ver a vida como ela realmente é agora. Então, com tudo que a gente tem de, às vezes, de limitação ou não, mas é o agora que importa. Não vamos viver de passado, não. Porque isso só prejudica. Ah, mas eu não posso esquecer. Hoje eu tenho que conviver com fulano, mas o que fulano já fez comigo, fulano fez, está fazendo ainda? Está definindo ele hoje pelo que ele fez lá atrás? Não. Então vamos renovar, vamos pensar melhor. Porque senão vamos ser muito infelizes. Vamos complicar demais a nossa vida, né? Não devemos fechar totalmente a porta sobre o passado, até porque ele nos ensina lições preciosas, mas precisamos seguir em frente. Então não é abandonar tudo que fez, tudo que aconteceu, esquecer de tudo, né? Não vamos esquecer. Só se a gente tiver Alzheimer, né? Enquanto a gente não tem, a gente não está esquecendo de nada. Enquanto a gente não tem demência, a gente não esquece de nada. Então as coisas estão na nossa memória, estão na nossa mente, estão na nossa vida. Mas não podemos viver o hoje pautando essa vida nos acontecimentos passados. Apenas tirando de lá as lições necessárias para a gente acertar melhor. Isso não é uma pessoa que já está com 60, 50, é qualquer um com 20 anos, com 30 anos. Se não deu certo o que fez com 20, não repita agora com 30 e nem fica lamentando. Está com 30, vai continuando, vai vivendo. E vamos pautando a nossa vida no hoje. Mas não esquecendo do que fizemos para a gente não repetir o erro, né? Agora, também, não é manter aquela presença passada ali viva para ficar massacrando as pessoas, que também não resolve isso. Porque é aquilo que a gente falou, a gente não pode hoje ficar definindo a pessoa hoje pelo que ela fez lá atrás.
não vou esquecer. Mas as pessoas mudam, elas evoluem, elas se arrependem, elas querem melhorar, como nós também. Será que nós íamos gostar de ser definidos hoje por um erro que a gente cometeu lá no passado e que a gente já entendeu e já até resgatou? É como aquele que foi preso, cumpriu sua pena, passou pela prisão, sofreu lá, sai de lá, ele fica com aquele estigma. Porque ele continua sendo definido por aquilo que ele cometeu. Ele não cometeu, ele já pagou. Ele tem direito a viver. Ah, mas não é tão confiável. Pode não ser totalmente confiável, mas merece oportunidade. Então a gente também merece oportunidade. A gente fala assim, poxa, mas quando eu fiz isso, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não era assim, eu não pensava dessa forma. Eu me arrependo, já pedi perdão, já tentei e já consegui até resgatar isso. Então pronto, acabou. Não podemos mais definir essa pessoa pelo que ela fez lá atrás. Então são as oportunidades que a gente deseja e que a gente também tem que oferecer para as pessoas que convivem conosco, né? Podemos nos machucar? Podemos, mas aí faz parte, né? Viver o mais intensa e plenamente possível agora e desapegar-se do passado. Estamos vivendo mais um janeiro em nossa vida. Então, nós estamos aí mais um janeiro. Já vimos que não mudou nada, né? Não mudou nada. Estamos aí no meio de janeiro e nada ficou diferente porque estamos em 2018. Agora, muita coisa pode ter ficado diferente para quem já viu que não podia ficar igual. Para quem já começou a mudar um pouco o seu estilo de vida. Aí já começou a fazer a diferença. Né? A mudança do calendário, não. A vontade da pessoa de mudar e de acertar. Estimulado pela mudança do calendário, que é um estímulo, né? Não deixa de ser. O nome janeiro, primeiro mês do ano, é uma homenagem a Jano, deus romano, que representa o passado e o futuro, o começo e o fim, portas que se abrem e fecham. Tem duas faces. Uma olha para o passado, o que foi, outra olha para o futuro, o que será. É como se Jano nos fizesse um convite especial. Examinar o ano que finda para fazer melhor o ano que se inicia. Né? Tá aí ele, ó, a figurinha de Jano. Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas. Então, janeiro tem esse ar, assim, de misticismo, de poder mudar, né? Porque tá tudo dentro aí da nossa ideia mística e nós gostamos um pouco disso, né? Então, a carinha dele, ó, da virada para cá, aqui é o futuro. Isso aqui que ele carrega parece um macho de rei, não é? Uma coisa assim. Tem algumas figuras, tem algumas figuras que têm uma varinha de condão. Talvez pelo poder, né, que quem carrega um cetro desse é importante, de fazer mudanças mesmo, de ter alguma potencialidade, né, para mudar. E aqui, ó, ele tem uma chavezinha, ó, de fechar o passado, deixar lá, deixar as coisas lá, né, onde elas devem estar, onde elas devem ficar. E só serem visitadas quando houver uma necessidade para que elas possam nos ajudar a construir um futuro melhor. Algumas figuras de Jano, essa aqui é a tradicional dele, mas algumas figuras vêm com um rostinho que está para o futuro jovem, e o que está para o passado, um rostinho envelhecido, quando eles associam isso ao ano novo e ao ano velho, né? Mas essa aqui é a figura tradicional dele, né? Carregando uma chavezinha para fechar o passado e olhando para o futuro aí com um cetro, indicando um certo poder de transformar, de reiniciar, de mudar, de fazer escolhas melhores, né? De ser mais elegantes nas escolhas que faz. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente. Saber que esse exato momento contém todas as possibilidades de felicidade e amor. E não perdê-lo por estarmos presos ao passado, antevendo que o futuro nos reserva. Como é difícil viver o presente. Como é difícil aproveitar agora. Por quê?
Eu estou pensando, eu estou com um pouco de indecisão e com medo do que vai acontecer amanhã, e preocupado com o que eu fiz ontem, né? Então a gente não consegue viver o hoje. O agora, a gente está sempre atrelada a alguma coisa, está sempre com algo nos pesando, né? Nos empurrando para baixo, tirando o nosso otimismo de alguma forma. Mas a gente precisa aprender a viver o agora, porque ele é o único que pode fazer que a gente acerte mais, né? Porque o que passou, passou, e o que vem ainda não chegou. Então agora é o mais importante. Não vamos nos preocupar com o tempo que teremos nessa terra. Isso não é importante. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos, com a reputação que vamos deixar quando daqui partirmos. A gente nasceu para viver um tempo aqui na Terra. Não tem um momento exato, uma hora marcada, não é bem assim, é um período. Né? Então a gente nasce, escolhe aí nas escolhas das provas que fazemos para viver aí 7, 8 dezenas de anos, ou até 3 dezenas, 2 dezenas, ou até para nascer e logo depois partir, né? Então isso não é relevante. O que é relevante é o que nós fazemos com esse tempo que nós pedimos ao reencarnar. É isso que vale a pena, porque não adianta ficar aqui uma vida de 100 anos e não realizar absolutamente nada. Pelo contrário, prejudicar as pessoas, tornar a vida das pessoas ruins. Isso pode acontecer e acontece, né? E às vezes uma criança que vive 10, 12, como eu falei, deixa uma lição de vida, uma reputação maravilhosa. Então não é importante esse tempo. Eu queria viver tanto. Que bom, eu também não quero partir, ninguém quer ir, a gente quer ter as chances de viver e de acontecer aqui. Mas não é com isso que a gente tem que se preocupar. Com os anos que a gente tem de vida. É com como nós vamos viver esse tempo, como nós vamos aproveitar, o que vamos levar daqui quando a gente partir, de coisas boas que a gente tenha feito. Isso que realmente importa na vida que a gente passa aqui na Terra. Aqui nós temos exemplos. Ó. Beethoven tinha apenas 57 anos, muito jovem para aquele gênio da música, né? Se ele vivesse mais, quanto ele ainda não realizaria ou não, não se sabe, né? Temos aqui Mozart, 35 anos. Mozart morreu muito jovem e deixou aí um acervo maravilhoso, né, dentro da música clássica. Joana d'Arc, 19 aninhos. Ela não tinha completado 20 anos quando ela partiu, mas ela veio para isso. Ela nasceu para fazer aquela realização. Jesus foi com 33. Então não é o tempo que a gente passa aqui que é importante, é o que a gente faz nele, né, com ele, dentro dessa época, desse período que nos foi dado. Né? Temos aqui Castro Alves, com 24 aninhos, quanto realizou esse poeta, né? Que obra maravilhosa que Castro Alves deixou aí. E a gente fica pensando, nossa, 24 anos, né? Estava começando a viver e já tinha uma obra fantástica e deixou essa obra para a gente. Fernando Pessoa um pouco mais, mas ainda é muito jovem, ó, 47 anos, né? E deu vida aos seus heteronômios. Então, maravilhoso, uma obra gigantesca, maravilhosa. Né? E aqui, o nosso Casimiro de Abreu, 23 aninhos. E que obra linda que deixou esse escritor. Então, isso é que realmente importa. O tempo é para ser gasto com valores e não para ser perdido, né, com coisas bobas. O espírito é tudo. É por ele, né, por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma neste ou naquele meio. Na Terra ou em outras infinitas moradas na casa do Pai, que é o universo. Somos cidadãos do universo, não estamos na Terra porque somos dela, de jeito nenhum. Então a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são dadas. Né? Fazer tudo o que a gente puder, porque não é importante a matéria. A matéria é uma roupa, o espírito é que é tudo, é para isso que tudo acontece, é para ele que tudo acontece. Deus criou esse universo maravilhoso
e criou esses seres à sua imagem e semelhança, como os seres mais importantes da criação, que somos nós, os espíritos, essa força viva do universo. Mas não somos essas personalidades. Nós somos individualidades, criação de Deus, simples e ignorante para evoluir. E que vamos, no decorrer dessa caminhada, adquirindo essas roupagens. Ora em polarização masculina, ora em polarização feminina, corpos mais densos, mais pesados, em planos de provação e expiação. Quando merecermos um plano melhor, corpos mais fluidos, e assim vai. Mas é tudo para que o espírito evolua. Na eternidade e na imensidade incomensurável, o espírito se agita procurando realizar o senso da vida, que é a evolução. Para consumá-la, percorre as incontáveis terras do céu. Veste e despe centenas de indumentos, assumindo milhares de aspectos e formas. A matéria é seu instrumento e o meio através do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta. Nada significam, portanto, os anos que passam e os anos que despontam nos calendários humanos. O que vale a pena é o que a gente aproveita desse tempo, desses calendários todos que vão passando, que são as oportunidades que nós temos de evolução. O importante na vida do espírito são as arrancadas para frente, as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência, as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. Isso é que é importante. Não é a matéria, não é o tempo que a gente vai passar aqui ou acolá. É o que fazemos, é o que vamos levar daqui, as nossas realizações e o que vamos deixar, a nossa reputação. Como queremos ser lembrados quando a gente partir daqui? Como queremos ser lembrados pelas pessoas? Né? Se perguntarmos isso a uma pessoa em estado terminal, ela não vai dizer, eu quero ser lembrado pelo número de carros que eu tive, pelas minhas realizações. Não, eu quero ser lembrado pelo carinho que eu possa ter dado para alguém, por ter feito alguém um pouquinho feliz, por ter diminuído a dor de alguém. É uma reputação excelente, é uma maravilha, né? Alguém ser lembrado dessa maneira, partir daqui e alguém ficar, meu Deus, tanto que eu gostava de fulano, fulano era tão carinhoso, fulano era tão bom. Isso que vale, isso que é a reputação maravilhosa. É a gente deixar um pouquinho de amor no coração das pessoas. Isso é maravilhoso. Essa é toda a herança que a gente devia se preocupar em deixar aqui na Terra. O passado é apenas a lembrança de condições inferiores por onde já transitamos. O futuro não é mais que a esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor. E o presente, este é a nossa realidade. O único capaz de reparar o passado e construir um futuro melhor. A gente não pode esquecer disso aí. Temos que viver o agora. Ele é que pode mudar tudo. Tamanha atenção damos às pequenas nuvens que surgem no céu da nossa existência, que aos nossos olhos, elas assumem características de tempestades violentas que escurecem todos os nossos horizontes, precipitando-nos na noite negra do desequilíbrio, impedindo-nos que vejamos o dia claro que existe além das nuvens escuras. A gente precisa mudar o foco, né? Mudar de óculos. Ver que existem coisas boas também. A gente só consegue ver o que não presta. É o ponto negro naquela parede pintada. A parede está linda, com a cor que a gente escolheu, tem um pontinho lá, uma sujeirinha. A gente só consegue ver a sujeirinha. Né? A gente não consegue ver aquele trabalho maravilhoso. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Dar mais valor às coisas realmente boas que acontecem na vida da gente. Mas a gente faz tempestade em copo d'água. Essa é a verdade. É uma ansiedade, parece que o mundo está acabando. Dali a pouco, era só um dragão de papel, um tigre de papel, mais nada. Era só a sombra que parecia ser uma fera, mas não era. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, né? O coração ficar um pouco mais em calma para reconhecer essas coisas.
Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, deixa dito lá, né? Se tu choras por teres perdido o sol, as lágrimas o impedirão de veres as estrelas. E é verdade, né? A gente não consegue enxergar as coisas boas porque nós estamos no desespero, né? Nós estamos tão desesperados, fechamos tanto campo que a gente não consegue enxergar a coisa melhor que vai chegar, né? Uma visão errada da lei de causa e efeito pode resultar em lamentáveis enganos no enfoque existencial, com a impressão paralisante de que tudo é karma, até a infelicidade. As pessoas adoram isso. Ah, esse é meu karma. Como se karma fosse um peso que a pessoa está carregando. Karma não é isso. Essa palavra em sânscrito significa movimento, atividade. Karma não é para durar uma vida inteira. Não é porque eu mereço passar por essa dor de cabeça, porque eu comi o que não devia, que eu não posso tomar um analgésico. Nós não podemos nos martirizar desse jeito. Precisamos ser indulgentes conosco. Nós somos espíritos falidos e falíveis, né? Então não custa nada a gente colocar uma almofadinha, porque fica melhor, né, para sentar. Então, olha só. O karma diz respeito a situações educativas que, mesmo quando insuperáveis, não têm que necessariamente afetar nossos estados de ânimo, enterrando-nos nas profundezas da depressão e do desânimo. As nossas expiações e provas, quando bem vivenciadas, são como pontes que nos levarão a um mundo mais feliz. Nós pedimos essas provas, pedimos isso tudo para resgatar um passado. É como aquele trabalhador que implora por um serão. Não vai poder dormir nem comer, vai ficar cansado, vai até afetar a saúde dele. Mas ele vai ganhar o suficiente para ele pagar a sua dívida. E nós estamos aqui pagando dívidas passadas. Ah, mas não fui eu, foi você sim. Não foi a sua personalidade, mas foi sua alma, que numa outra existência fez o que não podia, o que não devia. E é assim, aqui se faz, aqui se paga. É verdade, essa frase é verdadeira, né? Precisamos nos iludir menos e viver mais, pois o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que não arrisca. Esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. O sofrimento faz parte da vida, faz parte do amor, faz parte até da felicidade. Faz parte de tudo. Aprendemos muito mais com a dor e com o sofrimento do que com a alegria. Porque a gente se centra um pouco melhor e começa a reavaliar seus valores. Começa a olhar para dentro de si quando tudo está dando errado, né? Só não podemos ficar culpando os outros. A gente tem que perguntar, para que estou passando por isso? Tem uma razão de ser. Ninguém sofre inocentemente. Existe algo que nos impulsiona para a frente quando a gente compreende assim, a razão da nossa dor e do sofrimento, que é a certeza que vamos resgatar e vamos melhorar. Então, precisamos aceitar, é resignação, não é acomodação, é uma resignação. O sofrimento faz parte da vida, não adianta correr dele. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase é conhecidíssima, todo mundo usa, e a gente nem sabe quem é o autor real dela, né? Eu acredito que seja Buda, porque ela vem realmente dos ensinos budistas, e depois os outros todos vieram bem depois de Buda. Então já atribuíram a Drummond de Andrade, a uma série de coisas. Não é. Eles usaram, como a gente está usando hoje, mas o autor real dela eu acho que é Buda. Não tenho certeza não, mas eu acho que era. Mas é importante, olha só. Não importa quem falou, né? É como ela é importante. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu não preciso sofrer por causa disso. Eu tenho que entender. Entender a dor, enfrentá-la. Ela vem, não adianta eu me enterrar no sofrimento, que isso não vai me diminuir a dor. Né? Não vai diminuir. É por isso que ela é opcional, porque ela não vai sofrer por algo. Não vai diminuir o problema.
Agora, não vamos sair saltitantes e pulando de alegria porque estamos com dor. Mas vamos nos resignar e tentar fazer alguma coisa para melhorar. Porque não adianta ficar ali sofrendo, sentado, chorando, que isso não vai resolver nada, né? Absolutamente nada. Tentemos facilitar a nossa vida. Fazendo um plano diário, a gente tem que fazer alguma coisa para facilitar a nossa vida, né? Para nos ajudar a mudar. Porque não é fácil mudar. Fosse fácil, todo mundo mudava. Não é? Se fosse, olha, eu até falei, acho que foi na terça-feira que eu tenho falado isso com o pessoal. Como é difícil mudar hábitos. É muito difícil. Hábitos adquiridos ao longo do tempo. É muito difícil mudar. Hábitos alimentares. Olha, nós estamos com uma sociedade doente. Não é só aqui, em todos os lugares. Né? As pessoas estão muito doentes. As crianças estão obesas, com obesidade mórbida. Tem criança precisando fazer bariátrica. A criança está ansiosa. Né? As pessoas estão extremamente doentes. Aqui na nossa cidade, a gente vai marcar uma consulta, só não sei para quando. E não precisa ser por plano, não tem vaga. Aí a atendente fala assim, a senhora tem que procurar um outro profissional, porque ele não está mais pegando paciente novo. Aí a gente fica pensando, a gente tem que torcer para as pessoas morrerem, para eles pegarem outros pacientes, porque não está só paciente que já existe. Então, ou a gente torce para ele curar o paciente, ou ele torce para o paciente morrer. E coisa horrorosa, mas olha... Pois é, os consultórios estão abarrotados de gente, não tem hora. Coitados desses médicos, eles não têm hora mesmo. Né? Até eles estão ficando doentes. Eu estava conversando outro dia com um, ele falou, eu também estou ficando doente. Né? Então, agora, é tanta coisa, mas, olha, nenhum deles, ou melhor, não vamos dizer nenhum, né? 90% não vão mudar os hábitos para melhorar. Ele, inclusive, falou isso para mim. Ele falou assim, olha, 90% dos meus pacientes não mudam seus hábitos. É por isso que não morre, mas também não fica bom. Às vezes morre, mas também bom não fica. Não, porque eu falei aqui, eu tenho que torcer para o seu paciente morrer ou você vai curar. Porque não tem condição, não tem mais. Não, ele falou, pois é, mas não fica bom, porque não muda hábito. Está lá fazendo tudo que não pode. É difícil demais, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa por nós, porque ninguém vai fazer, não. Né? Nós é que temos que fazer a nossa parte, não resta dúvida. Nada se consegue sem um bom planejamento. Façamos um plano e peçamos a orientação de nosso anjo de guarda. A gente pede muito pouco, né? Que tal o plano da tia Grace? Voltou o plano da tia Grace, Magui, eu gosto. Ah, mas de novo vai falar sobre o plano? Não vou falar, só vou dar o plano dela. Até que eu queria fazer realmente uma para falar sobre esse plano. Ah, mas todo ano? Ué, os mandamentos estão há 2.000 anos aqui para nós. E quem é que segue? Mais velho que os mandamentos de Deus que Moisés trouxe nas tábuas? Não tem, né? Só tem os livros védicos que a gente não lê. Os mandamentos. Aí Jesus, coitadinho, ele veio depois, até resumiu em 2. Né? Porque 10 era muito para memorizar. Deus me deu 10? Aí ele botou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume todos os 10. Mesmo assim. Então não é a quantidade, né? Aí, quer dizer, o plano de tia Grace, se ele for seguido, dá certo. É que a gente também não segue, né? É uma receitinha que a gente não segue. Ó, é viável, é fácil, né? Mas a gente não segue. Mas aí, vamos a ele de novo, para a tia Grace, só para lembrar. Era uma tia do tempo da charrete, que escreveu um diário, que ela tinha muita vontade de ter uma família dela, construir sua família, mas uma semana antes do casamento, o noivo morreu.
Aí foi aquele desespero, ela caiu em depressão muito grande e tudo, mas ela resolveu a questão falando para si mesmo: meu noivo não vai voltar, minha vida não vai mudar, só eu posso sair do sarcófago do egoísmo em que eu me encontro. E estabeleceu essas regras. Isso saiu na revistinha Seleção. E uma sobrinha dela, que ficou com esse diário da tia Grace, muito cheia de dores e sofrimentos e tristeza, porque foi transferida para uma cidade longe, o marido era militar, estava a ponto de se separar e voltar para a família dela. Ela revendo lá as caixas que ela nem quis desmontar, ela viu esse livrinho, esse diáriozinho, e resolveu folhear. Aí pensou assim, mas... Aí a tia Grace conta vários dias dela nesse diário, né? Aí ela, não, mas como que um diário lá da minha tia-avó, do tempo da charrete, vai resolver para mim, né? Mas ela resolveu fazer, e no entanto, não foram felizes para sempre, porque eu não sei se acabaram juntos, mas a história é que ela salvou a vida dela do sofrimento, de estar longe, o casamento, tudo ali seguindo o diário da tia Grace. Então vamos aos passos, né? Olha aí, ó. É diário, hein? Todo dia tem que fazer isso. Fazer algo por outra pessoa. Fazer algo por mim mesma. Fazer algo que não tenha vontade, mas que precisa ser feito. Fazer um exercício físico. Fazer um exercício mental. Fazer uma oração que inclua agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Este plano resume em suas atividades os 2 mandamentos maiores: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É viável, não é? Por dia, visitar uma pessoa que está doente, né? Fazer alguma coisa por nós, né? Fazer alguma coisa que a gente deseja. É diário, todo dia fazer isso. Não pesa, é fácil. Estava numerado, mas eu nem numerei, porque pode parecer que uma coisa é mais importante que a outra, e não é. Isso aqui é um conjunto, né? E fechar o dia com aquela prece, com aquela bênção que a gente pede a Deus, né? É viável isso aqui. Dá certo. É só a gente fazer um planejamento. A gente vai fazer o bem para outras pessoas, para nós, vai botar a nossa vida em ordem, né? E depois eu vou montar uma outra conversa para a gente, com algumas experiências da tia Grace que foram bem bacanas. Então, para a gente terminar, é um bom começo para este ano que se inicia. Quem sabe pode ajudar muita gente, né? E a nós também. Então, muita paz para todos, que esse ano tenha mudanças boas, e se não forem tão boas assim, que sejam absorvidas e aceitas por cada um de nós, para que a gente possa continuar a nossa jornada nessa terra até quando Deus permitir, né? Não sabemos quantos janeiros teremos. A gente espera que tenha bastante, mas que também a gente aproveite muito bem todos esses anos que nós ainda temos para viver, se Deus permitir. Muita paz para todos.